Eu quero chamar aqui meu amigo Paulo Neto, vem cá. Paulo Neto, antes de tudo, marido da Ana, pai da Luísa, que está chegando daqui a alguns dias, 3 semaninhas. Paulo Neto é um amigo, um irmão, de fato, e um cara que me inspira muito na sua generosidade, na sua integralidade, assim, total. Olhar para você, a gente ser esperançado, né? Nós vamos para uma mesa agora de empresários, gente que empreende, e assim, e não é porque eu tô aqui, não é porque tá aqui não, você sabe disso. A gente gravou junto lá, e eu sou muito inspirado pelo aquilo que, a forma como você encara o evangelho e tem demonstrado aí para o nosso país. É um privilégio a gente te ouvir hoje, seja muito bem-vindo. É isso. Boa, e para se juntar, eu queria chamar uma amiga que eu ganhei esse ano, que é a Karen, vim para cá, uma pessoa extremamente criativa, que você vai poder ouvir agora, e uma pessoa que inspira, quando você está perto dela, a garra dela inspira. Então você está junto com a Karen, você não vai ficar quietinho na cadeira não. Você vai se mover, porque ela vai te inspirar, ela vai te impulsionar para frente. Então é isso, tá bom? E aí, gente, prontos para essa mesa da tarde? E para compor quem falta dessa mesa, eu queria convidar o Gabriel Prieto. Não é Pietro, é Prieto. O Gabriel é um amigo muito querido e ele tem sido uma referência realmente para a gente que mora em São Paulo, sobre a forma como ele tem lidado com os negócios dele, como ele tem investido o que ele tem de lá para que possa servir a sociedade de uma maneira relevante. Tem um trabalho incrível na Cracolândia com recuperação de pré-adolescentes e adolescentes. E também dono do Holy Burger, do Forno, que são restaurantes bem legais em São Paulo. Quando você for lá, visitem, vale a pena. Fala que vocês conhecem o Gabriel, que eles deixam você passar na frente. Vai ser bem massa. Então, para mim, eu me sinto muito honrada de estar com esse time aqui. Eu estava vendo eles falando no podcast ali. E, cara, tem muito peso aqui. Muito peso de compreensão dos papéis. Não é não? Fica à vontade, Gabriel. Pode ficar ali, ó. Diz que as 2 meninas ficam no meio. Legal, gente. Esse papo que a gente vai ter agora à tarde é bem focado nessa questão de fé e trabalho. Existe alguma relação entre fé e trabalho? Faz sentido a gente ter o trabalho e a questão empreendedora como um sinal do reino de Deus, uma atuação do reino de Deus na sociedade, né? Então, acho que seria legal a gente começar com vocês se apresentando, falando um pouquinho do trabalho de vocês. Então, Paulo, bora lá? Bom, primeiramente, boa tarde. Privilégio a gente estar aqui nessa mesa, né? Conectados, repartindo aí o pão, um pouquinho de vida. Cada esquina que você passa aqui é vida sendo compartilhadas, histórias inspiradoras, né? Então, muito enriquecedor um momento como esse. Bom, como o Matheus disse, sou Paulo Neto, né? Sou de Goiânia, sou de Uberlândia, mas já estou em Goiânia há 20 anos, marido da Ana e pai da Luísa, que nasce daqui 3 semanas, por isso que a Ana não pôde estar aqui hoje, está lá descansando, reta final. Sou empresário na área da educação e da saúde, então nós temos clínica médica, nós temos uma pós-graduação médica e nós temos uma escola de gestão para médicos também em São Paulo. E esse ano assumi a presidência da ONG Missão África, está aqui até representada pelo Paulão também, que é uma ONG que já atua em Moçambique desde 2011, foi fundada aí pela doutora Juliana, que é pastora também, e atua em Moçambique na área da transformação social, da saúde e da educação. Então, esse é um pouquinho aí de quem eu sou e o que eu tenho feito. Valeu, Paulo, obrigada. Bora. Bom, boa tarde, meu nome é Karen Brandolis, eu sou de São Paulo, eu tenho 35 anos, sou mãe da Georgia, uma menina super especial, e eu trabalho com moda e com impacto social, né? Com mulheres presas e egressas do sistema penitenciário. Então, no Brasil tem 2 tipos de justiça, a punitiva e a restaurativa, e a gente segue uma linha da justiça restaurativa. Pelo próprio nome, a gente já entende um pouquinho, né? O que é a justiça punitiva e a restaurativa. E isso faz uma analogia muito grande com o que Jesus também fez por nós, né? Jesus pagou o preço punitivo para que a gente pudesse viver essa justiça restaurativa. E lá,
E através desse trabalho, eu realmente abri uma ONG em 2018, chamada Passarela Alternativa. Então, eu sou fundadora-presidente dessa organização social, que fornece e proporciona educação para essas mulheres. Então, o que a gente ensina na prática? Corte e costura, moda, criatividade, desenvolvimento humano, educação financeira e empreendedorismo. Então, para realmente ativar essa mulher na identidade dela, saber quem ela é, nessa totalidade, né? Porque não é só aprender a fazer, mas é você aprender a ser uma pessoa diferente. Então, a gente mune essa pessoa, prepara essa pessoa, oferecendo oportunidade de educação, de acesso, para ela realmente seguir um novo caminho, uma nova rota, principalmente num país em que o índice de reincidência criminal bate aí os 70%. Em menos de 3 meses, essas pessoas voltam a ser presas porque não têm uma oportunidade, né? Então, é aí que a gente entra, e a moda é essa ferramenta de transformação, sendo a favor da vida. Acho que é isso. Maravilhoso. Depois a gente conversa mais. Ensina a plantar, ensina a colher, ensina a vender, isso é ótimo. E você, meu amigo GB? Fala um Bom, pouquinho. gente, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou Gabriel Prieto, tenho 44 anos, sou pai da Morena e do Gael. Sou missionário urbano há 22 anos, metade da minha vida. Já o privilégio de ter viajado a alguns lugares, o Senhor já nos levou. Eu sou vice-presidente do Instituto Sonhe, que é uma missão que foi fundada pela missionária Joana. Dentro da Cracolândia, a gente trabalha com prevenção. Nós atendemos crianças e adolescentes que moram naquela região, que a gente convive diariamente com tráfico humano, com drogadição infantil, prostituição infantil, trabalho de analogia, escravidão e muitos outros desafios sociais do centro de São Paulo. E eu empreendi em 2013 para gerar o primeiro trabalho para os meninos que saíam do projeto. A gente começou a perder alguns meninos para o tráfico, para o crime. E em 2013 a gente começou a vender hambúrguer no final do culto na igreja. E isso acabou virando o Holy Burger. E a gente acabou empreendendo. E eu tive 14 meninos simultâneos trabalhando com a gente lá, que saíram desse contexto. Hoje, para a glória de Jesus, assim, alguns meninos são donos de restaurante, alguns enveredaram para a área de compras do restaurante, e a gente foi emancipando, e o Senhor tem me usado nessa área aí, basicamente, acho que é isso aí. Massa demais. Eu acho que eu já queria começar com uma provocação, assim, e que eu queria ouvir todos vocês. A gente tende, né, a separar muito o secular do sagrado ainda, né, como cristão. E a gente sempre coloca o trabalho, a questão do empreendedorismo como algo secular, assim, que não está ligado à minha vida cristã. Então, muitas vezes, eu sou um empresário e sou um crente. E eu não sou um filho de Deus, empresário, que está fazendo um bom uso do recurso que Deus me deu para que servir ao reino dele, né? Mas quebrando um pouco esse estereótipo, assim, de que são coisas separadas. Como que funcionaria na prática esse exercício de eu, como cristão, empresário, e a manifestação do reino por meio disso? Né? Eu acho que essa seria uma coisa legal assim, para a gente falar um pouquinho. Como você enxerga isso, por exemplo, Paulo? Como funciona isso para você? Eu acho que quando a gente encarna o Evangelho, quando a gente compreende, né, a vida de Jesus, o Verbo que se fez carne, e a gente passa a viver assim também, não tem como eu não me tornar esse empresário, né? Porque o Evangelho passa a ser parte de quem eu sou. E aí não tem como mais eu ter a gavetinha do empresário, a gavetinha do marido e a gavetinha do crente que vai no culto domingo à noite, né? Porque não existe integralidade nisso. Então, se eu estou vivendo o Evangelho, de fato, então já não tem mais como eu separar as coisas, né? A gente estava até falando aí do business for a mission. Então, um negócio de um cristão, ele já é um business for a mission, não tem como não ser, né? Por mais que ele não entendeu isso de forma intencional, que aí eu acho que é onde a gente precisa estimular as pessoas a compreender a intencionalidade disso, se um cristão está atuando ali e revelando, né, vivendo o Evangelho de fato, aquele negócio também já é um negócio integral,
né, que é uma expressão, uma extensão daquilo que ele crê, daquilo que ele vive e daquilo que ele pratica. Bem isso. Bom, eu lembrei até da minha história em relação... Porque eu gosto de compartilhar histórias, eu acho que é isso que conecta, né, a gente. E eu me lembrei até do meu processo de conversão, né? E eu acho que isso diz muito sobre essa divisão, né? Quando eu nasci num berço cristão, meus pais também são pastores, então eu sempre fui muito estimulada a servir, né? Mas, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Ele como meu Salvador. E Salvador é uma coisa meio distante, né? Então, existe aí um gap muito grande entre eu, pessoa, e o meu Salvador. Eu preciso de um Salvador, mas é distante. Depois, com o relacionamento, ele se tornou meu pai, que já é uma coisa mais próxima, uma coisa mais familiar. E depois, eu sou Ele. Ele habita em mim. Eu sou casa, eu sou morada, lugar de Deus, né? E eu acho que quando existe essa personificação do Deus vive em mim, aonde a planta do meu pé pisar, realmente haverá luz, transformação, porque não sou eu, é Ele, né? Então, a coisa realmente está integrada, está junto, caminha junto, não tem como ter essa divisão. Eu acho que essa divisão, esse compartilhamento, é um viés do pecado muito grande, né? De nos dividir de nós mesmos. Porque quando a gente não está inteiro, integrado, a gente perde a comunhão com Deus, né? Ainda mais para mim, eu até estava comentando isso no podcast, que eu que mexo com criatividade, é muito transformador quando a gente está criando algo, porque o único criador que existe é Deus. E quando a gente está no processo de criação, Ele está emprestando uma essência dele para a gente. E, através dessa comunhão que a gente está tendo com Ele, transborda em algo novo, criado a partir do nada, né? Então, haja luz, separação, organização, né? Então, eu acho que quando a gente também não está inteiro, a gente não consegue usufruir dessa comunhão ao ponto de transbordar. E aí, dane-se, desculpa a palavra, mas assim, realmente... Não importa se está fazendo isso para uma missão, ou para ganhar dinheiro, ou porque tudo o resto não é o ponto final, é o intermediário. Então, essa é a maneira como eu vejo. Muito massa. E você, GB? Eu não sei quando que eu entendi isso. Quando você estava falando, eu estava tentando lembrar, assim. Mas me veio à mente um versículo quando Jesus disse que ou é com Ele ou é contra Ele. E aí, como é que eu posso ser metade? Se eu sou metade, eu sou contra. Eu lembro quando virou a chave na minha vida. A minha primeira formação foi jornalismo, antes de me tornar um missionário e empreendedor. E virou uma chave a respeito do que... Eu me especializei em jornalismo gastronômico. E trabalhei para um monte de chefe de cozinha, uns grandão aqui no Brasil. E fora também. Foi quando eu comecei a olhar o que a gente servia de rango na igreja. Todo mundo aqui, nós estamos entre nós, certo? Pode jogar real. A gente não tem a melhor tapioca na igreja, mano. A gente não tem o melhor pão de queijo, mano. Não tem o melhor café, infelizmente. Se a gente tivesse... E muitos de vocês aqui, quando teve aquele culto, ia ter aquele almoço missionário... na igreja que ia reverter o dinheiro para aquela missão, não sei aonde, que você nem sabe direito. A primeira vez você foi e almoçou no final do culto, mas na outra vez você foi embora rapidinho, que você falou, não quero comer aqui não. É ou não é? O irmão levou os pão, aquela irmãzinha levou o pão de mel para você não já comprou da outra vez, você viu que não é bom. Então, porque tudo que a gente faz para adorar o Senhor. E essa chave mudou na minha vida graças a Deus, porque eu olhava o Alex Atala cozinhar e falava, meu Deus, cara, falta um Alex Atala nos nossos, mano. E aí eu vi o Jefferson Rueda e falava, mano, falta um Jefferson Rueda dos nossos, pô. E tantos outros, Claude, alguns caras com quem eu trabalhei. E aí foi quando eu entendi que eu não ia vender um hambúrguer para arrecadar recursos para a missão de Deus. Glória a Deus. Eu ia fazer um hambúrguer excelente, onde
vocês iam comer e quem souber do propósito, come com propósito, porque a gente às vezes come sem propósito também. Né? Ou só come, meu, que é bom, não é assim? E aí essa é a chave. Estou falando isso, não queria repetir o que vocês disseram, mas basicamente essa integralidade. Como é que eu ia conectar a gastronomia com a missão de Deus? Eu não era capaz disso. Isso foi uma obra do Espírito, a partir do momento que eu olhei para a minha vida e falei assim, ou é tudo ou é nada. Ser nada eu já fui um dia. Um dia na minha vida nada foi de Deus. Tudo era meu. E quando mudou isso, parece óbvio, né? Não parece óbvio, cara? Não parece óbvio. Mas é verdade, é isso. No empreendedorismo, a gente tem um termo que chama MVP, né, que é o mínimo viável possível ali para a gente validar alguns negócios em fase embrionária, essas coisas, né? E sabe o que é o problema que eu vejo? É que nós temos uma relação MVP com Deus, com o reino. E nós nos acostumamos a ser crentes mínimo viável possível. Lei do menor esforço. Então, eu vou num culto, eu faço uma oração antes de dormir, e eu pago o meu dízimo mínimo viável possível, para que eu não perca as bênçãos de Deus, para que eu possa prosperar em paz, para que eu possa fazer a minha agenda do jeito que eu quiser. Por quê? Porque eu já cumpri o meu MVP com Deus. E aí a gente se torna um profissional MVP. E tudo que a gente faz na vida é mínimo viável possível. E sabe o que acontece? Os nossos negócios deixam de ser mínimo viável possível, mas a gente não deixa de tratar as pessoas como mínimo viável possível. Porque a gente quer explorar elas da mesma forma que a gente explora Deus. Eu quero só fazer o mínimo viável possível para usufruir do meu direito, né? E aí a gente se torna esse povo miserável e um povo medíocre, como cristão, e escravo, como empresário e escravo. Então eu tenho trabalhado, né, assim, nas oportunidades que eu tenho de dar consultoria e tudo, para a gente ressignificar o MVP, para que deixe de ser mínimo viável possível para ser máximo viável possível. Então, um cristão que quer revelar o reino através de tudo que faz, ele jamais pode trabalhar pelo mínimo viável possível, porque o compromisso dele é com o máximo. Então, como que eu posso, através dos meus empreendimentos, por exemplo, revelar o máximo possível, transformar o máximo possível de realidades, fazer uma copeira, não viver a vida inteira como copeira, ganhando o mínimo viável possível, porque a lei me garante, né? Isso. Entendeu? Então, assim, eu fico indignado de ver como que a gente tenta explorar o tempo inteiro tudo. Eu chego, às vezes, com médicos, clientes meus que faturam milhões de reais por mês. Milhões de reais por mês. E ele tem orgulho de falar que tem a mesma secretária há 20 anos ganhando o mesmo salário. Vergonha. Eu falo assim, ó, já tem um diagnóstico para você, que você entende a linha do diagnóstico, eu tenho um diagnóstico para você. Tem duas possibilidades. Ou você é muito incompetente, ou você é um explorador. Porque se essa pessoa está com você há 20 anos, e a sua realidade transformou, você não deu conta de transformar a realidade dela, ou você é incompetente, ou você é explorador. Seu diagnóstico está feito. Feito. Simples assim. E a gente tem um privilégio, Paulo. A gente se conectou aqui. Muito bom. Já fizemos um esquenta lá no podcast. Muito bom. Porque não se trata de ser, não se trata de ser um business as mission. Se trata de ser um business. Porque a missão é a gente que carrega. Não tem como não tem como. Porque senão, vamos combinar que a gente não precisa do Espírito Santo para pagar boleto? É só escanear, mano. Escaneia, pagou. O QR Code paga na hora. A gente precisa do Espírito Santo para trazer o reino de paz, de justiça e de alegria. Eu tenho que estar... Da mesma forma como eu já não recebo mais no 5º dia útil, né? Eu tenho que estar feliz por ver o meu funcionário comprando carro. Mano. Eu tenho que estar feliz por ver o meu funcionário. Estava falando pro Vitor do Japão ali. Minha filha já foi para Disney, 3 já, ali, lá e acolá. Eu tenho que estar feliz porque agora o filho do meu funcionário, cara, do meu colaborador, está indo também, pô. E se pá, nós vamos junto, caramba. É isso aí. Não é? E sentar à mesa. Mas isso é tão básico, né? É de não olhar, a gente como empreendedor, é de não tomar as decisões baseado no nosso saldo bancário, mano. Porque senão é mamão que está mandando na gente. Isso é o que eu tenho mais falado nos congressos de empreendedorismo de missões. Não sei você, mas você já fez aquela oração assim, ai Deus, se eu ganhasse na Mega Sena,
Eu ia fazer Paulo Júnior, eu ia fazer tanta missão. Por isso você nunca ganhou, pô. Porque Seja a missão, fiel no mínimo, porque né? a missão vem antes disso. Mas antes da missão vem também a adoração, né? O que precede a missão é a adoração. Então, o nosso coração como empreendedor é a gente continuar adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Porque senão a gente vai adorar mamon, não tem jeito. Como você falou lá, se a gente não está sendo um business for a mission, nós estamos sendo um business for qualquer outra coisa. For ourselves. Né? Assim. Então, assim, não tem meio do caminho nisso aí. Se o seu negócio não está revelando o reino, ele está servindo para adorar outra coisa. Desculpa, eu falo demais, né? Manda cortar o Gente, é microfone para aí. vocês falarem mesmo. E nós temos um grande desafio. A gente estava compartilhando agora. Karen, ajuda aí, não deixa só me falar, não. Karen, por favor. Você é muito inteligente também. O muito. também no final, Também que, não. né? Muito. O também no final. Você é muito inteligente, pronto, é isso. Corrige aí. Porque é o seguinte, a gente... Não, é que Isso. Um meio, é isso. É isso. E eu mulheres aprendi com ocupam você. aqui a postura de sabedoria, né? De mais silêncio. Mais Vamos silêncio, ver onde é vocês isso. vão chegar aí, soltando essa corda. Não, o que eu ia dizer a respeito do empreendedorismo, que é um grande desafio para os nossos dias, eu não sei o resultado ainda, porque essa onda do Business as Mission, essa onda ela é recente. Ela não tem 84, se eu não me engano. Embora Jesus já fazia isso, muito tempo. Paulo enfim, foi sustentado por mulheres que lavavam tecidos e roupas e tal também. Mas no que vai dar se a juventude das nossas comunidades continuarem a ouvirem só a teologia coach, de que só é bem sucedido quem empreender, quem for patrão de si mesmo e tiver dinheiro, o que vai ser disso? Porque nem todo mundo vai conseguir empreender. Porque a missão de Deus, a crise da missão de Deus nunca foi recurso, gente. Nunca foi. A crise, na verdade, não é uma crise. Inclusive, a Bíblia não nos ensina a orar pedindo por recurso. A Bíblia nos exorta e nos convida a orar por trabalhadores para a seara, porque os campos estão brancos. Exatamente. O nosso desafio é manter o coração. Eu tive o privilégio de ter o meu coração forjado na missão para eu não me perder, porque talvez eu pudesse me perder. E ainda não estou livre desse risco. Porque senão eu vou trabalhar só para o meu próprio conforto. E eu tenho aceitado essas mesas, esses desafios, por conta de... Legal se você vai empreender, mas assim, cara, pensa no ser humano, na transformação. As mesmas mãos que levantam no domingo em adoração, chega na segunda-feira e trata todo mundo com dignidade. Senta à mesa com teu colaborador, ora com ele, abençoa a vida dele, entra na vida dele. Não é só mais um. Não é possível que a gente vai acreditar, nós empresários, empreendedores, que as pessoas estão aleatoriamente ali só porque elas têm um salário, né? A gente passar pelo poço de trabalho delas diariamente e partilhar da nossa vida com a vida. Eu estava contando para o Paulo ontem, né? Privilégio de fazer casamento de colaborador, de fazer batismo de colaborador, de fazer velório. É dividir a vida, né? E aí a gente vai percebendo que a missão de Deus é a coisa mais natural e não tem mais como fugir dela. Porque senão é só dinheiro. Exatamente. Quer falar algo? Eu acho que uma coisa muito interessante que você falou é sobre essa questão de que hoje todo mundo quer empreender e acha que vai ficar empresário rico e milionário como se isso fosse algo extremamente fácil. Mas eu acho que também tem essa questão do crivo, porque a palavra fala, né, sobre os dons que Deus deu. E para alguns é dar, e dar com alegria. Então, não é todo mundo que vai ser próspero. E aí a minha pergunta é, como funciona isso? Além da questão financeira, na prática. Por exemplo, uma história, alguma coisa que você possa testemunhar, do tipo, cara, aconteceu determinada coisa e eu pude ser bênção e representar o reino ali, e esse foi o resultado. Assim. Na prática, eu acho que assim, vou tentar dar um testemunho breve de situações que eu acho que todo mundo já passou. Acho que todo mundo aqui já orou, clamando a Deus para saber como é que ia fechar a conta do mês com os boletos que tinha para pagar. Acho que todo mundo já fez essa conta. Todo mundo já fez esse tipo de oração, né? Eu já passei por esse momento, já entrei para dentro do quarto e tudo que eu conseguia ver era 10 anos de buraco na minha frente quando eu fazia minha conta analítica, né? Daquilo que eu precisava gerar, voltar a ter condição de gerar para pagar os boletos que tinha para pagar. Na prática, é a gente começar a orar para saber por que está sobrando.
É isso. Então, assim, a gente tem muita facilidade em orar para pedir aquilo que está faltando. E esquece depois de orar, na hora que começa a sobrar. Porque a gente tem que entender na prática daí, que aquilo que Deus está promovendo na sua vida é para você gerir segundo a vontade dele também. Então, e aí eu vou te falar, gente, se vocês acham que a oração de pedir para fechar a conta é difícil, a oração da conta com superávit é muito mais difícil para a nossa carne. É muito mais difícil para a nossa carne. Porque a gente arruma destino facinho para o dinheiro que sobra. Facinho. E a gente não precisa nem perguntar para Deus, porque a gente sabe tudo que a gente quer. A gente sabe tudo que a gente quer. Então, isso é um sinal de transformação. Na hora que você começa a ficar incomodado, fala assim, Deus, por que está sobrando esse dinheiro na minha conta? De quem que ele é? E eu aprendi a destinar o dinheiro. Porque tem irmão que tem resistência em receber oferta. Eu falei assim, irmão, deixa eu te falar. Esse dinheiro é seu. Esse dinheiro, se ficar na minha conta, vai me dar problema. Ele estava lá só até hoje. Eu estava guardando ele para você. Porque Deus pediu para administrar até o dia de hoje. Mas a partir de hoje, se eu não te entregar esse recurso, ele vai ser maldição na minha vida. Aí, se você não quiser ele, você vai pegar ele e vai perguntar para Deus onde que vai ser esse trampolim. Porque na minha mão já não é mais. Porque eu sou um gestor desse recurso a partir dessa transformação de entendimento. E aí eu acho que essa é a forma mais prática. Pergunta para Deus o porquê. Pergunta para Deus por que está rachando de vender hambúrguer. E não é sobre o faturamento do hambúrguer. É para gerar mais vida através de gente que vai precisar ser contratada, que vai ser tirado lá da Cracolândia. Então, o compromisso com Deus com a venda de hambúrguer não é para engordar a conta bancária. É para precisar de mais vidas. É para precisar de mais gente. É isso. Esse é prático e objetivo. Falar com Deus. Não tem jeito de ser mais prático do que falar com Deus. Amém. Nossa, bênção, muito bom. É muito bom. Eu falo lá na Passarela Alternativa que não basta a gente existir. Porque só existir não adianta, não. A gente tem que existir e resistir. Né? Porque só existir não adianta. A gente precisa ter muita resistência para muita coisa. Empreender no Brasil é difícil. Empreender um empreendedorismo social, vocês não têm noção. Acho que tem que ser meio doido para isso. Né? Então, não é fácil. Mas eu acredito muito nisso que você falou também, sobre a gente perguntar para Deus, na abundância, como poder que a multiplicação seja maior, né? Era o que a gente estava conversando. O ponto final não é o dinheiro, né? É a transformação. O dinheiro só é o meio. Mas até o dinheiro ir para o lugar que ele deve ir, é muita quebradeira, né? Mas isso, para a gente hoje, Karen, já é uma cultura estabelecida pela misericórdia do Senhor. Porque quando a gente vai para a realidade fora dessa cultura do reino, os pais decidem o que os filhos querem ser por causa de quanto eles vão ganhar. Aí você faz um apelo missionário dentro das nossas comunidades hoje, quem vai vir à frente? Quem aqui quer entregar a vida para a missão? Quem vai vir? Vai vir quem? Vai vir o filho do pobre, mano. Exatamente. Porque o filho do rico vai falar o quê? Meu filho vai passar... Não. Tem pais que proíbem, na verdade. Meu filho vai ter dinheiro para enviar. Você quer ver um pai maluco? É o filho voltar de um retiro e falar, Deus me chamou para a missão. Acabou. Os pais doidos falam, vai parar a faculdade, vai sair da FAP? Vai sair da PUC agora? Você foi... Não, a nossa família... deixa a filha dos José e das Marias que vai, entendeu? E eu aprendi uma coisa. O filho dos pobres fazer isso. O filho dos pobres. O filho do pobre vira o ministro de louvor. O filho do pobre vira missionário. O filho do pobre vira missionário. O filho do pobre vira diácono. A gente não. A gente só abençoa a missão. A gente é herdeiro. A gente é herdeiro. É isso. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Se você quiser se livrar de um vulnerável, dá dinheiro para ele. É sério. Quando você vê alguém no farol ou alguém na sua comunidade que está precisando de dinheiro, se você quiser se livrar dela, você dá dinheiro para ela. É impressionante, você põe o dinheiro na mão, ela vai embora na hora da tua presença. Agora, se você decidir partilhar a tua vida, aí mudou a história. Ao invés de você dar o dinheiro para ele tomar tô com fome, dá um dinheiro. Não, agora eu vou comer com você.
A partir do momento que você começa a dividir a sua vida, você começa a transformar. E esse é o nosso chamado. Essa relação, estabelecer essa relação. A Karen com as meninas. E, aliás, convido, eu já fui lá, é uma maravilha. O João ainda, o Paulo Neto ainda não partilhamos de missão junto ainda. Mas cara, dividir a vida é a coisa mais incrível que tem. Eu não dou o recurso, eu divido. Por isso estava falando também com o Paulo Júnior ontem. E compartilhei. Não é pega o faturamento do Holy Burger lá do forno, e fala, vamos 10% dá uma missão. Não, vamos lá, pô. Eu faço questão, eu vou lá. Como é que você tá e tal? Então, assim, porque você vai vendo, você vai sentindo a dor do outro, né? Sabe quando você fala isso, eu lembro de quando você foi construir as casas lá. Foi Moçambique. Em Moçambique. Que você falou, legal, levantei o recurso, aí Deus falou, beleza, e agora? Você vai dar trabalho para os caras ou você vai lá fazer? Isso. Né? E Deus te mandou lá e você foi, levou a família inteira. O Gabriel é louco, gente. E vai ser uma padaria lá em Moçambique, hein? Vamos aí, ó. Deus Em quiser, nome ó. de Jesus, por causa desse encontro aqui, vai nascer uma padaria junto com o Paulo Neto lá, Amém né? aí, ó. Vai. Porque a gente percebeu que não é o dinheiro que vai transformar, não é o americano indo fazer missão e nem o brasileiro lá. A gente tem que empurrar os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos para que eles percebam que tem uma identidade e que eles, ao invés o africano, né, a missão me ensinou isso também. O africano está sempre de mão assim, porque ele não acredita na identidade dele. O africano está sempre de mão assim, estendida, querendo receber. Todas as vezes que eu fui à África já, tanto em Moçambique ou Angola, ou na África do Sul, eu faço questão de virar a mão deles. Eu falo, ó, chegou o tempo que vocês vão abençoar a sua terra, meu. Vocês são capazes, tanto quanto os brasileiros que vêm aqui, meu. Amém. Ajudá-los a entender nessa percepção. E aí eu preciso estar perto dele, por quê? Porque eu aprendo com um cara uma senhora que anda 13 quilômetros a pé para orar 1 hora comigo. Quem é mais crente? O Gabriel, que saiu do Brasil para fazer missão, ou a mulher que anda 13 quilômetros, perdão. 13 quilômetros a pé para orar 1 hora com você, depois volta 13 quilômetros a pé. Eu acho incrível isso quando a gente coloca... Quem é o crente da história? Coloca nome, Gabriel, nos cases milionários, sabe? Porque não são números. Sim. Não é uma conta bancária. Uhum. No caso da passarela, o sucesso não é 1 milhão. É Adriana, é Silvia, é Raika, Nome e sobrenome. é Jennifer. Tem nome e sobrenome. Ótimo. Ela tem uma identidade, né? Então, de ver realmente o processo de transformação. A Silvia, por exemplo, que é uma mulher que está lá, tem 65 anos hoje. Ela foi abusada. É americana? Não, essa é a Jennifer. A Silvia é uma idosa, uma senhora obesa, tem diabetes, problema no olho. Ela chegou lá, na passarela. Ela é uma reincidente criminal desde os 16 anos de idade, tá? Ela perdeu os pais com 12 anos de idade, foi para a casa dos tios, foi abusada, engravidou. Os tios, vendo ela grávida, fez o quê? Vai para fora de casa. Virou uma delinquente, obviamente. O filho tiraram, conselho tutelar e tudo mais, ela se tornou uma moradora, uma pessoa em situação de rua. Conheceu um parceiro, porque normalmente é assim, se envolveu com droga, usuária de crack, começou a traficar, foi presa, solta, presa de novo, solta, presa, várias reincidências criminais. Teve um filho, obviamente, cresceu no meio do tráfico, traficante, assassinado. Essa mulher foi presa pela última vez e ficou em liberdade aos seus 62 anos e não tinha família, não tinha para onde ir. Chegou lá com a gente para a passarela. Ela passou por uma transformação, largou a droga, hoje trabalha com a gente, conquistou a casa dela, tem uma kitnet, então ela mora de um jeito digno, ganha o seu salário, trabalha dentro da condição dela, porque o peso, a idade, o problema no olho, mas tem o principal para ela, que não é só uma moradia, é uma família, é gente, é mesa, é partilha, é comunhão, é troca, né? Então, eu acho que isso realmente é o que a gente precisa mudar a chave. Eu acho que sim, a gente tem que ser próspero, mas a palavra fala que as bênçãos do Senhor correm atrás da gente. Então, isso é uma coisa garantida. Mas, e a transformação que a gente vai fazer, né? De ter
não números em contas, mas ter nomes nas listas. Relacionamento, né? Relacionamento. Então, dentro de tantos números, principalmente elas que são conhecidas por um número dentro da cadeia, elas não são chamadas por Silvia ou por Adriana. Não, é o número de matrícula. 13962. É isso. Então, resgatar o nome é resgatar essa identidade, né? O propósito e o caminho. E como que começou esse trabalho? Quando foi que te deu essa parada assim, que você falou, não, é isso. Vou trabalhar com mulheres presas e buscar da dignidade, inserir no mercado e tudo isso, assim. Então, eu tenho formação em moda. Eu fiz moda com muita dificuldade, que meus pais não eram a favor, porque como que você vai usar a moda na igreja e em qualquer outra coisa, né? Então, a moda... Oi? Exato, porque a moda, tudo que mexe com moda ou com ia arte, trabalhar não na é Ponte de crente. Sarzedas, né? Exato. Então, não era muito a favor. E aí eu fiz moda. E estava numa carreira em ascensão mesmo, né, no segmento da moda. Quando a Zara veio para o Brasil, eu fui coordenadora de moda da Zara. E aí, o meu viés foi completamente outro. Eu falo daquele filme O Diabo Veste Prada. Alguém já assistiu aqui? Sabe bem como que é o comportamento da moda. Né? E há uns bons anos atrás era daquele jeito mesmo. Manipulação, você passar por cima das pessoas e tudo mais. E foi um agir do Espírito Santo mesmo. Assim, ei, presta atenção. Você está ganhando a tua vida, mas perdendo a tua alma. Né? E numa dessa, eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar numa organização social, que era da igreja que eu frequentava, a Fundação Comunidade da Graça. E eu aceitei, para ganhar quase um quinto do que eu ganhava, mas eu fui, foi a decisão mais certeira da minha vida. E lá tinha 19 programas sociais, um deles era uma oficina de costura, com idosas, e a igreja fazia um trabalho de capelania dentro das unidades prisionais, e eu, de curiosa, quis visitar uma penitenciária para ver ali, né? E conhecer um pouco mais. Em 2011, eu fui numa penitenciária, e aquilo me chocou muito, porque eu vi mulheres, obviamente, como eu, e como você, e como qualquer uma aqui, e o que, assim... me colocava num outro lugar, eram as oportunidades que eu tive. E aquilo me chocou muito, porque, para mim, que trabalho com criatividade, com moda, não ver cor foi terrível. Era calça caque, blusa branca, parede branca e grade cinza. Era só isso. Então, além de você ficar recluso da sociedade, você perdia a sua identidade, a sua pessoalidade. É muito agressivo. E ainda essas mulheres são abandonadas, porque... prisão masculina, a mulherada faz fila lá para levar bolinho. Mas masculina, o cara arranja outra parceira e a mulher que se ferra sozinha. Né? Então, é bem assim. Então, é bem cruel. E aí esquece também das diferenças de gênero, de absorvente, papel higiênico, várias situações degradantes. E aí, depois disso, eu voltei para o trabalho, né, para casa, obviamente, muito tocada, muito mexida, até com as histórias que eu ouvi, porque eu gosto muito de conversar com gente, eu gosto de gente. E aí, naquela semana, a gente recebeu uma doação de tecido na ONG, na Fundação Comunidade da Graça, e era tecido de encapar sofá, gente, tecido de decoração. Obviamente, não tinha um destino para aquilo. Eu falei, o que vocês vão fazer? Nada. Falei, então, beleza. Então, eu vou fazer uma coleção de moda, e a gente vai fazer um desfile de moda dentro de uma unidade prisional, para essas mulheres escolherem o que elas querem usar e terem um dia de liberdade, de dignidade, de voluntários virem e cuidar dessas mulheres na semana do Fashion Week para a gente fazer algo significativo para elas, devolver dignidade. E foi potente, foi maravilhoso, porque ali houve muita conexão e ali eu vi a minha vocação nascer. Eu falei, caramba, o meu talento sendo usado para transformar uma vida. Né? E eu não precisei ficar pregando muito, embora, obviamente, a gente levou uma palavra, teve um momento ali, mas isso foi o de menos, porque o contato com o amor, com a dignidade, com a excelência, porque eu acho que, de tudo isso, a gente tem que ter o compromisso com o excelente. Né? Então, é entregar uma coisa excelente. O padrão do reino é um padrão bom, é um padrão excelente, é um padrão bonito. A gente é atraído por beleza.
né? Então, e aí, naquele dia, a minha vocação realmente nasceu. Depois disso, eu tive que amadurecer muito, né? Até mesmo de informação, porque o sistema penitenciário não tem uma agenda no Brasil, então a gente quase não tem acesso à informação. E fui estudar, né? E depois, lá em 2018, eu resolvi abrir a Passarela Alternativa, que daí só foi focado na restauração dessas mulheres presas e egressas do sistema penitenciário. Maravilhoso. Então, foi assim. Maravilhoso. Que Deus te abençoe muito. E você, Paulo, fala para nós, quando virou essa chavinha em algum momento, ou essa foi sempre uma realidade da sua vida, assim? Você sempre entendeu que sua função era essa, de apontar para o reino, de usar o trabalho que o Senhor tem te dado, a sua vocação, para ser sal e luz, ou não? Não foi sempre assim, mas chegou um dia que, tum, virou e tô aí. Teve uma virada de chave para mudar a minha compreensão de como que eu poderia exercer o meu ministério, né? Então, eu sempre tive dentro de mim que Deus tinha um ministério para mim, uma vocação, né? E um chamado. Mas eu sempre projetava isso naquilo que era o padrão que eu enxergava litúrgico, vamos dizer assim, né? Por ser filho de pastor, por crescer ouvindo filho de peixe, peixinho eu até se para mim isso já foi uma pressão, eu fiquei imaginando aqui para filho do Carlinhos, porque aprender a tocar viola daquele jeito ali ia ser um desafio, né? Se foi pressão para mim, achar que eu ia ter que pregar igual meu pai, tocar viola bonita daquele jeito, deve ter sido pressão demais. E aí, por muito tempo, eu vivi a crise. E eu sempre tive essa natureza empreendedora. Então, eu sempre gostei disso. Com 12 anos, lá, um irmão começou a fabricar rodo da igreja, eu já queria pegar rodo dele, já vendia ali. Depois comecei a ir para 25 de março. Então, com 15 anos, eu pegava ônibus em Goiânia e ia bater lá na 25 de março, não sei nem como é que meus pais deixavam. Eu ia sozinho para lá, já que eu queria comprar uma mercadoriazinha, começar a vender para meus amigos da escola. Então, eu sempre tive isso. Mas eu vivia a crise de achar que isso iria me afastar do meu ministério. Porque eu ainda estava achando que, para eu cumprir meu ministério, eu tinha que ser um pastor, ou eu tinha que estar na música. Eu bem que tentei na música, mas até compartilhei com os meninos. Também ser filho de pastor e baterista é difícil. Principalmente plantador de igreja. Porque na hora que a igreja tinha condição de ter uma bateria, já estava na hora de nós implantar outra. Então, nunca... Eu só servia para afinar a bateria para o próximo assumir. E aí eu fui tentando me enquadrar nisso. Até que Deus me moeu, né? E mostrou para mim, falou assim, não, você não precisa tentar encaixar na liturgia. Para isso, eu levantei algumas pessoas, alguns que têm um chamado para isso. E eu quero te levar para mesas que o seu pai nunca vai conseguir sentar. Eu quero te levar para reuniões que seu pai nunca vai conseguir falar. Eu vou te dar autoridade na vida de pessoas que seu pai, como pastor, nunca vai ter. E é para esse povo que eu te chamei. Para o povo que está lá, já tem gente sendo levantada. Então, essa virada de chave na minha vida foi muito libertadora. E eu vejo que, muitas vezes, a igreja tem muita dificuldade em compreender isso. E tenta enquadrar as pessoas naquela liturgia que é limitada. Que não tem espaço para todo mundo. Nem todo mundo vai dar conta de tocar uma viola bem tocada. Nem todo mundo vai dar conta de ter o dom da palavra, de subir ali e fazer uma exposição bíblica num culto de domingo. Mas como que eu poderia exercer meu ministério através de um dom que estava lá nato? Com 12 anos de idade eu já tinha esse dom. E fiquei tentando enterrar aquilo ali, ou tendo culpa, né? Não, para eu viver isso aqui, eu vou ter que abrir mão daquilo lá, mas, nossa, eu sou filho do Paulo Júnior, que crime que eu estou cometendo de não ser um pastor para ser empresário. E no dia que eu fui liberto disso, eu comecei a parar de dar trabalho para Deus, que eu falei assim, gente, quem conhecer seu propósito, para de atrapalhar Deus, deixa Ele agir na sua vida, para de dar trabalho para Deus, só deixa Ele te conduzir para onde Ele quer, né? E aí você vai entendendo qual que é o seu caminho, qual que é o seu propósito, onde você vai gastar a sua vida, onde você vai gastar seu tempo, seu recurso. Eu vejo essa palavra propósito, hoje em dia, ela está sendo tão degradada, né? As pessoas acham que propósito é aquilo que eu vou fazer para ganhar dinheiro. Eu vou te falar,
No dia que você conhecer seu propósito, provavelmente você vai ficar pobre investindo naquilo que Deus chamou para fazer, porque você vai ter um compromisso de investir naquilo ali o tempo inteiro. Você não vai se contentar com o mínimo, você vai sempre querer mais. Deus, então é isso, então vamos. Então, eu vivi isso na minha casa. Quantas vezes eu estava esperando meu pai chegar numa caminhonete para me buscar na escola, ele chegava em outro carro. Ué, pai, o que foi do carro? Deus mandou torrar. Tá? Então, assim, é isso. A gente tem que entender que as coisas que os instrumentos que Deus coloca na nossa mão é para servir o reino. Né? E a gente tem que ser administrador das coisas do Pai aqui. Né? A gente tem que estar aqui para cuidar dos negócios do nosso Pai, como Jesus nos ensinou. Né? Nossa, gente, que bom ouvir vocês. A gente vê o coração de verdade nisso, é muita inspiração. E você, como foi seu processo? Que você entendeu, falou, é agora que eu vou vender hambúrguer, tô brincando. É agora que eu vou ficar... Eu fui acompanhar... servindo ao Senhor de forma... Tinha um multi... Eu já estava envolvido com missão, plantando igreja, por causa do Extreme, a missão que eu fundei lá e tal. E eu trabalhava para um cara... Ele é tipo o Gandhi, sem nenhum exagero, para o peruano. O nome desse cara é Gaston Acúrio. Estou falando em 2007, mais ou menos. Esse cara... Todo mundo aqui sabe o que é um ceviche? É por causa desse cara. Esse cara. Ele ia inaugurar um restaurante peruano em São Paulo. E aí ele me contratou, porque me conhecia por conta do trabalho com o Alex Atala, e ele me contratou para trabalhar, para fazer toda a parte de relações públicas do restaurante dele. Mas ele, super inteligente, falou assim, olha, você não tem como falar de uma coisa que você não conhece. E aí eu fui rodar o Peru com esse cara. E aí eu fiquei com ele lá. E ele já tinha, nessa época, 42 restaurantes. E ele me levou, ele era muito visionário, ele é muito visionário. Ele me levou para conhecer a gastronomia é ministério no Peru. Porque ele entendeu que a gastronomia era um promotor de cultura. E aí ele falou assim, eu não posso trazer uma cultura peruana para cá através de um restaurante se primeiro você não entender a nossa cultura. E o Peru é muito diverso, né? Enfim... É deserto, é montanha, é cidade, é praia, litoral, é Amazônia. E, enfim, aí ele me levou para conhecer um projeto social que ele dava aula de gastronomia para 600 cozinheiros. E era na periferia de Lima. Só que não tinha saneamento básico. E aí eu falei, esse cara vai transformar esse país. E eu já estava envolvido com missão. E eu falei, cara, eu vou ter que usar o que o Senhor me entregou. E aí foi essa chave. Eu chorava de ver, porque a gente tem aqui no Brasil, a gente já nasce, né, com esse lance da cultura muito forte, né? Não estou dizendo que a cultura peruana não é boa e não é forte. Mas, por exemplo, a gente tem futebol, super tradição. A gente tem o samba, a gente tem Gisele Bündchen, a gente tem Havaianas. O peruano não tinha tantos promotores de cultura assim. Ele tinha o Vargas Llosa, um escritor, e um ditador, Alberto Fujimori. E esse cara pegou de um ponto da cultura e transformou de um ponto de uma paixão e transformou isso num promotor de cultura. E aí eu entendi aquilo através da vida desse cara. E eu fiz uma pergunta para ele. Foi através dessa pergunta que eu fiz para ele, assim. Eu perguntei para ele assim, falei, Gaston, qual a tua missão de vida? Ele me respondeu com uma outra pergunta. Ele falou, você tem vontade de comer sushi? Eu falei, tenho. Ele falou, a missão da minha vida é que teu filho tenha vontade de comer ceviche. Uau! Eu falei, caramba, eu tô de lado de um tocha, mano. O cara é brabo. E aí aquilo mexeu comigo. Eu falei, cara, se o senhor me colocou nesse meio aqui para eu viajar a Europa e um monte de lugar que eu fui com esse cara, com o Alex Atala, eu falei, eu vou ter que usar a gastronomia para transformar. E aí quando chegou em 2013 para eu fazer o hambúrguer, eu falei, eu vou ter que fazer o melhor para Jesus, Eu não posso comprar um produto industrializado, uma carne ruim, um queijo ruim, um pão ruim, o mais barato possível, porque essa é a cultura da onde, gente, que eu estava falando? Das cantinas da igreja. É o pior macarrão, o pior molho de tomate, o pior pão, o mais barato para vender, o que vai dar azia no povo todo. Só que aí... Tô mentindo, gente? Não é? Aí eu falei, não, eu vou ter que fazer um hambúrguer que o cara vai comer porque é bom. E aí foi essa a virada da gente, assim. Foi o que mudou dentro de mim primeiro. Que aí, através da vida dele, mudou
cara, estabeleceu uma parada. Falei, nossa, é verdade. E aí, servindo comida na igreja, aquela história, falei, não, eu entendi, vai ter que ser bom. Quem quiser descer, aí montou a barraquinha, o Holy Burger nasceu assim, gente. Montou aquela tendinha 3x3 varal de lâmpada, 2013. Varalzinho de lâmpada, ao invés de botar na cantina da igreja, a gente foi para o estacionamento da igreja. Era uma igreja grande, Batista da Liberdade. Eu era pastor nessa época lá já, de jovens. E aí a gente começou a divulgar. Eu que fazia a comunicação dos caras, falei, vou fazer uma boa comunicação também do meu produto, né? Sou besta, pô. Fazia isso pro diabo, agora vou fazer isso para Jesus? Agora vou fazer para Jesus, né? Não que ele precise da minha promoção, né? Mas o hambúrguer precisava. E aí a gente botou a barraca, a gente botou a barraca de comida no estacionamento da Liberdade, da Igreja Batista da Liberdade, que era na rua de trás da igreja, e as pessoas chegavam lá para comer o hambúrguer e, é uma igreja? Como assim? Como é que é isso? E aí foi muito interessante. E aí Deus foi soprando, cara. O Espírito Santo foi muito claro comigo, assim. Se você mantiver o coração na obra, no reino, eu vou transformar, isso aqui vai ser conhecido. E aí, com 8 meses, a gente recebeu uma carta no restaurante. A gente era finalista de melhor hambúrguer de São Paulo pela Veja. E a gente foi vice-campeão no primeiro ano, com 8 meses de casa aberta. A gente chorava e falava, Jesus, não é possível. Não mereço, mas eu vou comemorar. E aí foi assim, aí foi. E aí depois vieram as outras coisas. Que maravilhoso. Nossa, gente, muito inspirador, né? Ouvi-los. Então, vamos para a gente já ir caminhando para o final. Paulo, deixa um conselho, alguma coisa que você gostaria de falar para a gente, a partir da tua experiência, da tua vida. Acho que tem bastante gente aqui que com certeza deve estar refletindo bastante a partir do que ouviu aqui de vocês. Então, o que você falaria para essa galera, assim? O que você deixaria para eles? É esse entendimento de que não existe evangelho que não é integral. Então, a pergunta não é como viver um evangelho de forma integral, existe algum outro evangelho para ser vivido que não seja integral? Existe alguma forma, existe algum outro jeito de ser empresário que não seja integral? Então, assim, é a gente ser objetivo e prático mesmo. Né? Se eu estou buscando viver um evangelho, não cabem as duas coisas no mesmo ambiente. Então, assim, isso tem que ser revelado através das minhas ações. Isso não tem que ser loucura. Às vezes a gente conversa sobre, né, essa vida na integralidade, tudo, as pessoas, cara, me explica isso aí, isso é muito louco. Eu falo assim, cara, sabe o que é louco? Isso não é louco. Sabe o que é louco? Louco é a gente chegar lá em Moçambique e no meio do campo lá, do deserto lá, e ver um irmão usando terno e gravata num sol de 45 graus, porque um dia alguém falou para ele que para ele poder receber a ajuda médica ou receber um alimento, ele precisava virar crente antes. E para ele ser crente, ele tinha que usar aquele terno lá naquele calor de 45 graus. E aí ele fez isso, porque ele precisava daquela ajuda para sobreviver. Isso é louco. Isso para mim é louco. Isso que tem que nos incomodar. Que evangelho que é esse que a gente está apresentando no mundo? Que Deus que é esse que obriga o cara a usar um terno? O cara não tem nem casa para morar, mas ele tem um terno, uma gravata amarrada num calor de 45 graus, porque ele precisa se vestir de crente, porque ele tem medo de perder a nossa ajuda lá. Isso é cruel. Isso não é nem loucura, isso é crueldade. Então, nós temos a missão de resgatar essa integralidade do Evangelho, do verbo que se fez carne, de olhar para a vida de Jesus e falar assim, é isso, deixa eu ir e levar o abraço que aquele irmão está precisando, e não falar para ele que ele tem que vestir uma roupa de crente, para depois eu ajudar ele. A gente estava conversando sobre o período do ciclone, que a gente chegou lá logo depois do ciclone, cara, é absurdo, sabe? Muitas vezes o que a gente faz em nome de um evangelho que não tem nada a ver com o que Cristo nos ensinou. Então, eu acho o desafio é esse. Eu acho que é assim, Bíblia. Olha para a Bíblia e vive isso em tudo que você for fazer. Porque a régua da Bíblia, gente, não dá conta. Você não dorme se você estiver sendo medíocre. Você não vai dar conta de dormir
se você estiver fazendo as coisas de forma medíocre. Então, é excelência, é entrega, é coerência, é compromisso, é responsabilidade. E isso tudo é o que a Bíblia nos aponta, Jesus nos aponta. Então, é isso. Obrigada, maravilhoso. Falou que não é pastor. Pregador. E fala que não é pastor, olha só. Falou que não é verdade. pregador, né? Bom ponto. E você, Karen, que você gostaria de deixar para a galera aí, um Mediante a conselho? tudo isso que a gente falou e tudo que já foi partilhado aqui, eu lembrei de duas coisas. Uma oração que eu fiz e continuo fazendo, que eu quero dividir com vocês, que é: Senhor, que o meu coração pulse na mesma sintonia do teu coração. Porque o pulsar do coração, a gente sente, e às vezes é muito duro, é muito pesado também. Tem que ter muita coragem de querer sentir o que Deus sente. Só que é só quando a gente sente o que move o coração de Deus que a gente vai conseguir se mover a fazer algo diferente. Né? Então, quero dividir essa oração com vocês, que essa tem sido a minha oração desde 2018, quando eu tomei a decisão de abrir a organização e depois o empreendedorismo social. E uma outra situação, eu reafirmo essa questão da verdade, do compromisso com a verdade bíblia. E eu lembrei de uma história de uma mentora minha, que é a Edmeia Williams, e ela é maravilhosa. E ela faz um trabalho no Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro. E eu lembrei que eu até contei essa história hoje para o Valdir. E tinha uma época que estava rolando muita nota falsa, muita cédula falsa de dinheiro. E aí os moleques da quebrada chegaram e falaram assim: ó, tia, não quero que você seja passada para trás. Todas essas notas aqui são falsas, então vê bem para você não ser passada para trás, hein? Aí ela pegou essas notas, devolveu para os moleques e falou assim: muito obrigada. Eu vou estudar uma única nota, a nota verdadeira. Eu vou saber tudo, todas as características que a única nota verdadeira tem, porque se chegar na minha mão alguma coisa diferente dessas características, eu já vou saber que é falsa. Então, né, apertando a tecla SAP se a gente estudar muito bem o que é a verdade, tudo que vier de falso, a gente vai saber identificar. Né? Então, é isso. E você, GB? Eu quero aceitar Jesus. Holy. Não foi uma pregação coletiva isso, gente? Eu me rendo. Eu me rendo. Tem pastor aí? Vem, põe a mão aqui. Vem cá, aqui ó, pastor aqui ó. Eu queria lembrar uma frase de Jesus. João 15:5. Ele diz que ele é a videira e nós somos os ramos. E ele termina essa frase dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Amém. Que o Senhor nos leve mesmo à compreensão do evangelho simples, prático, responsável, que não é feito de palavra, é feito de vida, é feito de distâncias encurtadas entre o indivíduo e o Salvador. E eu queria contar uma história. E talvez eu chore. Pode chorar. Não vai ser o primeiro aqui. Na pandemia, a gente entrou embaixo numa ocupação, que são os prédios que são invadidos por alguns movimentos que têm dívida no governo, eles acabam, famílias que vão rodando ali e tal, e eu tenho o privilégio de frequentar muito esses ambientes. E uma família que tinha um ciclo de prostituição. Uma avó, a filha e a neta, que já era atendida por nós com 11 anos. Na pandemia, quando eu a conheci com 11 anos. Ela já era preparada com 11 anos de idade para ser uma garota de programa. E já era aliciada dentro de casa. E a gente tem o hábito de levar as crianças para suas casas a gente tem muitas atividades para as crianças na nossa sede lá na Cracolândia. E a gente leva as crianças de volta para suas casas. E muitas delas o sonho é ter um banheiro próprio, porque vivem de infecção urinária porque compartilham
um vaso sanitário com 50 pessoas. E o sonho daquela menina com 11 anos era ler e escrever. E aí, num determinado momento, na pandemia, a gente estava indo dando aula para ela dentro da ocupação, porque não podia ter a reunião, o projeto, a nossa missão não podia funcionar. E aí, teve um dia que ela veio muito feliz. Ela me abraçou e disse assim: tio, hoje eu li e escrevi as minhas 3 primeiras palavras. E aí eu perguntei, quais foram? Aí ela me falou, sapo, pó e tatu bola. E eu comecei a chorar e a abracei. E toda a família ali. É uma família que continua com a gente lá. E eu louvo a Deus, porque sem Jesus seria impossível sentir tudo isso. E eu preciso estar ali perto. Eu entendo que é um privilégio estar ali perto, porque aquilo me conecta com aquilo que Deus quer fazer naquela região. E o nosso pensamento ali é geracional. Não é um governo de direita, não é um governo de esquerda que vai salvar a Cracolândia, porque nós já tivemos os 2 governos. É gente que vai estar disposto a dar a vida naquele lugar. E não é tão simples assim, né? É muito desafiador. E sem Jesus é impossível viver isso. E eu louvo a Deus que hoje ela tem 13 anos, 14 esse ano, a gente foi no McDonald's juntos. A gente não foi no Holy porque o Holy só funciona de noite. E no final de semana. E a gente foi ao McDonald's e foi muito legal e poder comemorar. E hoje ela lê e escreve um monte de coisa. Mas tudo isso porque sem Jesus não dá para fazer nada. Amém, gente. Deus abençoe vocês ricamente e continue fortalecendo. Eu gostaria de orar por vocês. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos imensamente, Jesus, por todo o testemunho, por todo o exemplo que a gente pôde ouvir, Senhor, do Paulo, da Karen, do Gabriel, e porque por meio da vida deles, Pai, a gente pôde ser inspirado nessa tarde, Senhor, e a gente pôde ter uma outra compreensão sobre a questão de empreender, de sermos pessoas que faz bom uso, sermos bom mordomo daquilo que o Senhor tem nos dado. Então, Senhor, que a gente possa aprender com esses exemplos que a gente ouviu aqui hoje. Que não tem problema, Jesus, em querer empreender, em querer ter uma vida melhor, mas isso não deve sequestrar o propósito da nossa vida, que é glorificar o Teu nome em todas as coisas, Pai. E tornar o Teu nome conhecido, para que histórias de vida sejam transformadas. Então, Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça cada um deles aqui, o Gabriel, a Karen, o Paulo, que o Senhor restaure, Jesus, a esperança, a força deles, e que eles continuem, Pai, sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para que eles possam fazer ainda muito mais do que eles esperam ou sonham, porque o poder é do Senhor sobre eles, Pai. Muito obrigada por essas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Também, Jesus, porque o Lausanne nos permitiu estarmos reunidos aqui hoje, e são tão diversas as ações que nós temos visto, Pai, e isso nos mostra que nós somos extremamente pequenos e limitados diante do Teu reino, Senhor. Então, toda a honra, toda a glória, todo o poder seja dado ao Senhor, porque o Senhor é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.